Como já é, obviamente, como todo mundo já sabe disso, a gente já está montando isso, acho que desde meados do semestre passado. E aí, assim, eu, como qualquer um, criei expectativas, por motivos óbvios, eu sinto que elas serão muito bem compensadas agora. Primeiro, eu vou estruturar como é que vai funcionar. Para quem não conhece, os meninos, eles são neutros, então eles não têm relações nem com vocês e nem com o tema. Eles vão analisar não o personagem em si, mas a forma como o personagem vai ser analisado, pelo viés das críticas ou dos elogios, dependendo do grupo. Eu coloquei grande júri, que é esse aqui, e vocês vão ter, cada um vai votar no final, e a votação total de vocês se pode gerar apenas um ponto, no caso, a defesa e a acusação. Os meninos, cada um deles também terão essa mesma importância. E aí, no final, a probabilidade de haver empate existe? Existe. Tem que convencer vocês e tem que convencer dois deles. E aí, nessa lógica, haveria empate e não teremos, que eu espero que não haja problemas. Jonathan, eu queria que você fizesse aquela análise que você fez comigo lá embaixo, tá? Lembrando que vamos pensar aqui, vamos ter ideias, vamos propor visões diferentes da visão padrão, mas em momento algum as pessoas serão analisadas. Eu sei que já existe uma rivalidade que é óbvia, que é natural, mas que isso fique preso somente a esse trabalho e não se estenda para a escola, e somente o trabalho. Boa tarde. E assim, como líder, é minha obrigação dizer a vocês que é apenas um trabalho, que nossos argumentos, que nossas ideias, que nossas exposições sejam bem distribuídas aos convidados, aos júris, e que nossa amizade diante de uma sala de aula não fique marcada, fique como se fosse uma fronteira, por questões de um trabalho simples. É apenas um trabalho em que nossas amizades continuem como sempre foram. Só isso. Muito bem. Eu vou situar aqui o personagem. Então, assim, como vai funcionar? A acusação vai fazer as críticas possíveis, eles vão abordar aquilo que não foi, ou que não é tão legal, acerca do nazismo, e depois a defesa se manifesta. Em momento algum, prestem atenção, em momento algum, a defesa interfere na fala da acusação e vice-versa. Quando as duas se apresentarem, a gente abre espaço para discussão, réplicas e tréficas. Os meninos vão participar, o público também, eu, é óbvio, e vocês vão estabelecer perguntas, questionamentos, enfim, de acordo com o andamento do trabalho. Se alguém quiser ir ao banheiro, vai dar um direcionamento, eu vou permitir ou não, vocês saem com muita tranquilidade, sem afetar o trabalho. Isso é para vocês e, obviamente, para vocês também. Ainda há dúvidas? Que horas são também? 1h35. Pronto, daqui a 40 minutos, em média, 45 minutos, a defesa, a acusação, ela encerra a sua fala. Lembrando que todo mundo tem o mesmo tempo. Se usar todo, ok. Se usar só metade, forçam tudo. Então vamos lá. Primeiro eu vou situar para vocês, lembrando que vocês têm que se direcionar para o júri, para os dois júris, que é quem de fato vai analisar as falas de vocês, as formas como vocês irão enaltecer ou não o personagem. Então, estando todos prontos, os júris estão prontos, todo mundo está informado, o réu já se encontra, eu me sinto na obrigação de fazer uma breve síntese, eu sei que foi redundante, mas enfim, acerca desse cara, acerca da importância dele para a história da Alemanha, para a história da Áustria, para a história do século XX, para a história da Europa, para a história internacional. Bem, nasceu na cidade de Braun, uma cidade muito pequena, próxima a Viena, na Áustria. Desde criança sonhava ser pintor, não conseguiu realizar esse grande sonho. Quando da Primeira Guerra Mundial ele foi lutar em função de ser um exímio soldado, ele recebe medalhas de bravura. Quando ele volta para a Alemanha em 18, pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está arrasada pela guerra, e o Partido Nazista vai ser uma forma de talvez erguer o Estado. A partir disso, ele começa uma política de dominação geográfica, dominação intelectual, dominação ideológica, e quando chega em 39, depois de dominar 3 países da Europa, a Segunda Guerra Mundial começa as peripécias desse personagem. Os meninos vão abordar a parte não legal desse personagem, que eles vão fazer, como todo mundo vai formar, a defesa dele. Repetindo, eu não me interferência agora, a
partir de agora, durante os 40 próximos minutos, só quem fala são vocês. E aí vai render 5 minutos a mais, dependendo da situação. Fique à vontade. Três assassinatos tornam um réu um serial killer. O que vocês diriam de 6 milhões? Como se não bastasse assassinato, o pior crime da humanidade, a tortura até a morte, em que os judeus sofreram no período de perseguição. Como se não bastasse, ele lhe tirou a dignidade. Além de toda essa matança, os médicos que defendiam o nazismo, eles realizaram experimentos com os judeus, especialmente para o médico Joseph Mengele, um dos mais importantes, conhecido basicamente pelos prisioneiros de Auschwitz como anjo da morte, por realizar práticas cruéis e bizarras, como a união de veias de gêmeos após cortar os pulsos, decapitação de membros durante o período de experimentos, injeção de tinta azul em olhos de crianças e o teste de resistência em uma banheira de gelo. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu tenho como provar através de documentos descritos, fotografias, vídeos, o próprio campo de concentração, entre outros. Por causa de Hitler, o vagabundo sanguinário, foi criado os direitos humanos. Logo após todo o terror que ele cometeu durante 4 anos. Ele matava em campos de concentração, em média, por dia, cerca de 4.000 pessoas. O que dá um equivalente a 3 pessoas a cada minuto. Em câmaras de gás, a tiros, queimando os vivos e a decapitação. Ele gostava muito de brincar com o peito de mulheres na mão após cortá-las, elas vivas. Brincar de roda com as mulheres judaias nuas, com o peito de uma delas na mão. Matava crianças de fome, sede, na frente dos pais, os pais na frente dos filhos. Depois disso tudo que eu citei, através de fotografias, vou comprovar que eu não estou mentindo. Veja. Por incrível que pareça, é uma cena simples. Além de decapitar os membros vivos, ele simplesmente cortava o pênis dos homens, colocava na boca. Essa era uma forma de humilhação, logo após a morte. Depois de tudo em que citei, todos esses atos cruéis, impiedosos, maldosos, por uma única pessoa, que não sei nem se posso chamar de pessoa. Isso envolveu atentado contra a humanidade, cárcere privado, roubo, sequestro, assassinato em massa. Ele não tinha só o objetivo de dominar povos, mas sim de humilhar as minorias.
humilhá-las, discriminá-las, enfim, destruindo-as psicologicamente. E aí, resumindo, uma falta de humanidade. Como uma pessoa, a que ponto a humanidade pode chegar? Uma pessoa só conduziu o extermínio de 6 milhões de judeus, 7 milhões de pólacos, 300 mil deficientes físicos, 25 mil homossexuais e 5 mil testemunhos de Jeová. A que ponto a humanidade pode chegar com um homem desse? Bom, quando o regime chegou ao poder em janeiro de 1993, a parte mais radical e agressiva do nazismo quer eliminar os judeus de uma hora para a outra. Isso é certo? Eliminar o povo da face da terra? Exterminá-lo? Bom, então os alemães começaram a criar as leis alemãs. Quem era e quem não era cidadão. Incrível! As únicas pessoas não consideradas cidadãs eram os judeus. Pois é, foram expulsos de escolas, universidades, serviços públicos. Exatamente. Foram eliminados da sociedade. Quem hoje em dia quer ser eliminado de uma sociedade? Quem não quer fazer o que bem entender entre aspas, temos leis sim, mas eles foram privados basicamente de tudo. Bom, eles não foram jogados à miséria, marginalizados. Aos homens, ele deu o nome de Israel, e às mulheres deu o nome de Sara. Dizer que Hitler transformou a Alemanha em algo positivo é ignorar o porém de que o avanço custou a vida de 6 milhões de judeus. Não foi um, não foi dois, imaginem vocês, foi 6 milhões de judeus. Bom, quem diria que não foi 6 milhões? Mas isso não importa em um julgamento? Até os mais céticos admitem que os mortos chegam aos milhões de judeus. Bom, o Führer, como todo era chamado, ele era totalitarista, homofóbico, preconceituoso. O que mais falar de uma pessoa assim? Isso é certo? Querer eliminar um povo? Bom, isso justifica o que ele mais queria? Colocar a Alemanha? Não, isso não justifica. Quem vocês gostariam de ter uma família, de ter um ente querido morto? De uma hora para menos. Bom, mesmo se ele tivesse matado centenas ou milhares, a sua pena seria a mesma. Ele queria purificar o mundo, eliminando aqueles que não atendessem às suas expectativas. Isso é bom? Como assim uma pessoa quer dominar o mundo e eliminar aqueles que acham que não são capazes? Esta acusação culpa este homem de gerar a maior, mais devastadora e mais catastrófica guerra da humanidade. O que mais dizer desse homem? Eu vou falar um pouco sobre um tema que não é tão abordado, que é a questão da sobre a propaganda de Hitler. Hitler, tendo plena consciência dos atos que faria e fez, ele não deixaria nada ao acaso, tudo estaria minuciosamente planejado, que foi fundamental para que tudo aquilo pudesse funcionar. Ele designa como ministro Joseph Goebbels, nome alemão, não faço a menor ideia de como pronunciar. E esse cara ele foi o responsável por tornar a imagem de judeus como lixo. E escrito em sua obra Mein Kampf de Hitler, ele chama os judeus de um verme de um corpo em putrefação, dando uma noção, interpretando de uma forma metafórica, que o judeu vai sugar tudo que você tiver, não importa em que estado estiver, morto ou não, ele vai sugar toda a sua energia, toda a sua força vital em prol de si próprio. Ele coloca os judeus como lixo, algo terrível. E como na Europa, na década de 30, era comum essa ideia antissemita, seria como o racismo de hoje. Ser negro em alguns locais é algo terrível, você será discriminado. Como essa ideia já era, de certa forma, disseminada, ele se aproveita disso e atiça o povo alemão e coloca os judeus como lixo, completamente. Ele os
força a usar a estrela de Davi para que sejam facilmente distinguidos, sejam como párias na Índia, não possam chegar perto da grande raça ariana. Nas escolas alemãs, os professores ensinavam que o grande Führer estaria fazendo tudo pelo bem da nação, para limpar esse mundo da raça impura que apenas o contaminava. Lhes era assim ensinado que eles poderiam ter compaixão dos outros povos, de seus vizinhos europeus. Agora, contra os judeus, o que poderiam ter era apenas desprezo, ódio, já que eles não mereciam estar vivos. A propaganda dele também aborda os campos de concentração como uma colônia de férias. Não é a imagem que temos hoje tão divulgada do Holocausto com as pilhas de mortos. Seria um refúgio e vivendo tranquilamente. Tão bem é feita essa propaganda que os judeus iam e chegavam, viviam, passavam fome, sim, mas acreditavam estar seguros, porque uma situação de guerra é muito pior do que... A ideia é que ali seria um bom lugar para se viver. Tanto é que quando eles iam tomar o banho, eles não tinham a menor noção do que viria a acontecer. É interessante como ele é pioneiro. Ele é o primeiro a não usar força para lhe convencer. Ele te muda, ele transforma as tuas ideias para que tu apoie. Ele está certo, ele é o seu Deus e você apoia aquilo. É ensinado desde cedo que Hitler não é um ser humano. Ele é o grande Deus que conduz a raça ariana para o seu lugar de direito, que é a dominação do mundo. Então ele tinha esse ideal de expansionismo: eu vou transformar o mundo em um lugar melhor. Mas que tipo de lugar é esse? Que você elimina o diferente, que você é racista, xenófobo, intolerante. Você não aceita a diferença. Por exemplo, eu te vejo e você é diferente, agora eu vou ter que te eliminar? Não faz o menor sentido pensar de forma tão estúpida. Então, aqui no slide se tem imagens para ilustrar de alguns crimes comuns cometidos nos campos de concentração. Nada que vá se comparar ao terror de matar milhões e milhões por um ideal mesquinho de eu sou melhor e vocês devem morrer. A expropriação, tem Gabriel com um saquinho, é que tudo aquilo que os judeus possuíam não merecia ser deles. Eles não poderiam ter mansões, ter carros, poder viajar e esbanjar tudo aquilo que eles possuíam. Os judeus, eles deveriam estar mortos, estar em campo, presos, passando fome. Tanto é que os grandes generais de Hitler viviam nas mansões dos judeus. Era tipo uma prática comum. Tá sem casa, eu vou te dar uma mansão de um judeu que eu acabei de pegar. A exclusão social é a ideia já exposta. E judeu é um pária. Ele deve ficar no lixo, separado da sociedade. Não merece estar em lugar algum próximo dos grandes aliados. Sequestrar e assassinato. Isso pode se comparar ao período de perseguição na Igreja Católica, em que você, não sendo adepto do nosso ideal, você vai ser perseguido, você vai ser torturado, você vai ser de cobaia de nossos experimentos. Por que não? Porque você não tem escolha. Você somente está à mercê do que eu quiser. Isso é uma concentração, que é a nossa grande imagem. Eu em uma pesquisa, eu vi que campo de concentração não é uma ideia nova. É uma ideia... O campo de concentração funciona como uma prisão, só que de porte maior. Ele vai abrigar milhares de pessoas e mantê-las lá como prisioneiros, como uma moeda de troca, talvez. Por exemplo, eu quero negociar com outro país, eu usarei esses prisioneiros para meu bem. Então, a ideia original do campo de concentração era de manter pessoas presas, mas ele transforma o campo de concentração em campo de extermínio, em que ele vai usar essas pessoas para fazer o que tem que entender. Torturar, por exemplo, o Joseph Mengele, que foi o grande anjo da morte. Ele
fizeram os experimentos que quiseram com as cobaias. Os judeus eram ratos laboratórios. Aqui, a torre de faces são só imagens para ilustrar que demonstra um museu que tem imagens de judeus, como eles eram de fato, fotos da época mostrando uma garota normal, garotas normais vestidas como pessoas na praia, se divertindo. Uma garota judia, uma família, olha, todo mundo tranquilo. Que mal eles poderiam fazer a grande raça ariana? Eles tirariam a sua soberania em seu país? Vocês poderiam viver tranquilamente, sem mexer com eles. Ai, não, agora estou me brincando. Enfim. Sim, por fim, um último detalhe que não tem a ver com propaganda e sim com legislação brasileira. No nosso país, é crime fazer apologia ao nazismo. Então, somente usar uma suástica, usar uma tatuagem, dizer eu sou nazista, eu vou limpar o mundo, os brancos são os corretos, os negros não merecem nada. A ideia de racismo e intolerância é crime que prevê 3 a 5 anos de prisão e multa. É só uma questão. No Brasil e em outros países é permitido, nos Estados Unidos tem a liberdade de expressão, mas aqui fazer apologia ao nazismo é criminoso. A torre de faces, eu acho ela muito importante porque Hitler transformou 6 milhões de pessoas em uma pilha de cadáveres. Aqui a gente está vendo como era a vida dessas pessoas. Imagina o que foi 6 milhões de vidas transformadas, resumidas em uma pilha de cadáveres. Já tinha um slide para mostrar o que a gente quer dizer com a nossa acusação. A primeira coisa, já foi mencionado por Leonardo, e os direitos humanos foram criados logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa tão horrível que as autoridades tiveram que criar imediatamente uma forma de não acontecer de novo o Holocausto, não acontecer de novo um partido nazista. Isso aí foi... Eu quero dizer, Hitler, esse cara realmente não merece defesa. Porque, veja bem o slogan dos direitos humanos. Nunca mais. É só isso, nunca mais. Mas todo mundo sabe que esse nunca mais está se referindo ao Holocausto. Foi uma coisa tão grande, tão horrível, que não precisa nem de especificação nessa frase. A gente já sabe que está se referindo a esse genocídio. Então, com isso, a gente aprende 2 coisas. Primeiro, que tem uma grande ligação entre a lei e a memória coletiva. E segundo, foi que a gente realmente precisa acusar Hitler diante de tudo isso? Não, definitivamente não. Aí tem quem diga, o pessoal da defesa, tem quem diga que o Tratado de Versalhes foi uma justificativa para tudo que aconteceu. De forma militar, econômica e política, eles pagaram por tudo isso e isso acabou criando um sentimento de revanchismo. Mas de quem foi a culpa disso? Foi dos próprios alemães ou dos judeus? Qual o sentido de Hitler querer matar todo esse povo? Aí é o que eu vou mostrar agora. Por que o ódio aos judeus? Os judeus é a economia alemã. Por que Hitler teve todo esse ódio com os judeus? Na verdade, era porque os judeus entraram na Alemanha e eles começaram a enriquecer. Isso foi motivo para ele querer acabar com eles. Ele achava que era culpa deles, que eles estavam se apossando da economia e que eles tinham que morrer, porque eles eram ricos. Só que, assim que a guerra começou, os judeus ricos foram embora, ficaram os pobres. Qual é a razão de se matar os judeus pobres? Nem motivo teve. Isso foi simplesmente um crime de
de ódio e intolerância. Foi uma vingança contra, sei lá, uma ex-namorada. Vai saber. E qual é o sentido de matar também os homossexuais? Qual o sentido de matar os negros? Qual o sentido de matar os ciganos? Não tem motivo a não ser ódio. Eu não entendo porque um cara desse merece defesa se está altamente claro que tudo que ele fez foi por ódio. Simples ódio. A gente já falou dos 6 milhões de judeus várias vezes, mas a gente também está esquecendo dos 50 milhões que morreram na Segunda Guerra. Isso foi culpa total de Hitler. Sem Hitler, sem Segunda Guerra, sem 50 milhões de mortos. Inclusive, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a gente pode colocar nas costas dele. Foram 40 mil em Nagasaki e 80 mil em Hiroshima. A gente pode culpar ele por todas essas mortes. Uma pessoa discrimina outra, já é motivo de ir para a cadeia. Então, por que ele ainda não está preso? Aqui eu achei interessante, vamos falar mais especificamente dos experimentos nazistas. Olha só o primeiro. Arrastando-se prisioneiros do campo de Dachau, lambiam o chão que acabara de ser limpo. Desesperadamente, eles buscavam ao menos uma gota de água doce para saciar a sede depois de 4 semanas bebendo exclusivamente água salgada. Eram cobaias dos experimentos sádicos conduzidos durante o Holocausto. Vocês passam, sei lá, um dia sem beber água e já estão morrendo, né? Imagina que são 4 semanas sem beber água doce. Agora vamos ver esse outro. O médico Sigmund Rescher inaugurou também em Dachau câmaras de baixa pressão para simular as condições de pilotos ejetados de seus aviões em grandes altitudes. Os efeitos do vácuo absoluto sobre o corpo eram indescritíveis e lá dentro os prisioneiros eram capazes de arrancar os próprios cabelos e as unhas antes de desfalecer. E o que vocês pensam? O que Hitler teve a ver com isso? Foi o Partido Nazista, lógico, Hitler, que financiou tudo isso, foi ele quem apoiou tudo isso. E até quando esses experimentos não tinham um mínimo de base científica, eram permitidos. Tem mais aqui. Nos laboratórios de Hitler, judeus e ciganos eram submetidos a imersões de água geladíssima para estudar a hipotermia. Quem conseguisse sobreviver era assassinado na sequência. Cérebros eram dissecados enquanto as pessoas ainda estavam vivas. Jovens tinham seus ossos e músculos retirados sob a desculpa de que se estava estudando a capacidade regenerativa do corpo. Testes com gêmeos, com tentativa de costurá-los para ver se podiam virar siameses. Eram algumas das ideias de virar o estômago levadas a cabo pelo Dr. Joseph Mengele. Assim eu ficava lá e ele podia ler. O trabalho liberta. Esse é um bom exemplo de por que ele fez isso. Foi pura crueldade. E você pensa, o que Hitler tem a ver com isso de novo? Ele estava vendo tudo isso. Ele financiava isso. Agora, essa aqui já pode levar ele direto para a cadeia. Isso aí foi tirado da obra dele, Mein Kampf. Poderia haver uma sujidade, uma imprudência de qualquer natureza na vida cultural da nação em que pelo menos um judeu não estivesse envolvido. Quem cautelosamente abrisse o tumor haveria de encontrar, protegido contra as surpresas da luz, algum judeuzinho. Isso é fatal, como a existência de vermes nos corpos putrefados. Só isso, as próprias palavras dele, já condenam ele. O que tem a mais para dizer? Não tem defesa. Aqui chega a hora que eu pergunto. Essa pessoa que vocês estão defendendo, e se ele ganhasse a Segunda Guerra? O que ia acontecer com as pessoas negras, os judeus, os gays? Como é que vai acontecer? E se ele trouxesse para o Brasil, o que aconteceu? Morria tudo. Não tinha jeito. A menos que você fosse branco, loiro dos olhos azuis, você sobreviveria.
ser chamado de pessoa. Não deve ser chamado de cidadão. Por quê? Será? Bom, matar 6 milhões de pessoas não justifica. Justifica sim, pessoal. De que adianta ter direitos e deveres se não cumpri-los? Quer dizer que, se eu chegar aqui e matar, já está tudo bem. Que eu sou uma raça ariana, que eu sou superior. Sim, sou, mas esquecendo de lá de baixo. Para que serve a história? Dizer que Hitler estava sendo manipulado. Coisa imbecil. Coisa imbecil. Um professor de matemática, se ele for ser professor de matemática, ele tem que saber primeiramente matemática. Igual a ser um presidente. Jonathan, mas não tinha outro cara a não ser ele para combater a crise. Ei, espera aí. Quando o Hitler estava no poder, a crise estava do mesmo jeito. Ou talvez pior. Ou talvez pior. E justifique sim, justifique. A incapacidade de ele criar um nome, um partido alemão, não teve. Ele odiava a democracia. E olha o que ele coloca no partido dele. Partido Socialista. Muito bem. Os imbecis são aqueles que acreditam nele. Jonathan, então se eu deixei ele no poder, eu sou culpado disso aí. Justamente. Eu sou culpado. Por que eu não fiz? Ai não, me lembrei. Eu era queimado. Eu era morto. Não é à toa que qualquer pessoa ia fugir. Não era à toa que qualquer pessoa ia se esconder para não ser morto. Para ter um desejo possível. De um sonho alcançado. Para que serve a história? Bom, para muitos dizer que a história é uma ciência que estuda o passado e tenta compreender o presente e talvez prever o futuro, aqui também tem isso, os skinheads. Vamos levar em conta os skinheads? Vamos colocar a nossa mente um pouco mais aberta, um pouco mais liberta. Vamos pensar assim, nós estamos agora nesse momento no Nordeste. Os skinheads odeiam os Nordestes. Então, se nós estivéssemos nesse momento em São Paulo, talvez nós, daqui a 2 dias, não sei, estivéssemos debaixo do chão. Ah, Jonathan, mas não devemos comparar a Alemanha com o Brasil, apesar de serem povos, de serem culturas, de serem patrimônios históricos diferentes. Será que é assim? Será que vamos evoluir talvez no dia que toda a raça humana esteja morta? Talvez vamos evoluir um dia que dissermos assim: parei de pensar? Parar de pensar? Parar de agir? Parar de compreender? Parar de dizer que eu sou um assassino? Pelo amor de Deus. Não se justifica, meus caros amigos, não se justifica matar 6 milhões de pessoas. Olha, eu vou colocar um argumento aqui para vocês, para talvez convencer todo mundo que estão aqui, dizer que Hitler não é ninguém na vida. Quer saber o detalhe? Em 1936, em meados de 1938, aí, ocorreu o que na Alemanha? Alguém sabe me dizer? Ocorreu o que na Alemanha? Os Jogos Olímpicos. Ah, os Jogos Olímpicos, eu vou ganhar uma medalha de ouro, uma de prata, talvez. Só que damos de conta que lá tinham norte-americanos, africanos, europeus e alemães. E a Alemanha foi aqui o país que mais ganhou medalhas. E foi. Mas perdeu em diversas modalidades de ouro. E os norte-americanos não desperdiçavam essa chance. E ganhavam sim, apesar de estarem entre um dos últimos, mas mesmo assim ganhavam medalhas de ouro. E o que foi que Hitler fez? A covardia de um ser humano. O que foi que ele fez? Se já estava com 4 anos que eu odiava os judeus. Não, talvez mais, 15. 4 anos que eu discriminava os judeus. 4 anos que os judeus não tinham liberdade de expressão. 4 anos que os judeus fogem. E dizer: não, judeu, vamos fazer o seguinte: tu vem, tu entra no meu partido superior, tu joga lá nos Jogos Olímpicos, tu ganha a medalha de ouro e tu vai ser livre. Qualquer judeu faz isso. Qualquer judeu. Não é à toa que foi um dos judeus. Aliás, dois judeus. Chegaram lá. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Nada. Sabe o que foi? Ganharam sim as medalhas de ouro. Mas 2 dias depois, Hitler mandou matar o povo. Esses 2 judeus. Que representavam, não somente 2, mas representavam todos aqueles que estavam fugindo. E além do mais daqueles que estavam mortos sim. Jonathan, mas não tenta convencer a gente só porque houve morte? Tá bom. Vou convencer de outro jeito sim.
povo alemão também estava sendo enganado naquele momento. Quer uma justificativa? Quer uma justificativa? Pois bem, vou lhe dizer. Em um dos seus discursos, Hitler dizia o seguinte: vou quebrar todas as instituições econômicas, como bancos, loterias, talvez, para quebrar a inflação que afetava a sociedade. Né? Mas o que foi que ele fez quando assumiu o poder? O assassino, o que foi que ele fez? Muito bem, ele pegou justamente as instituições econômicas que iam ser destruídas por ele, ele pegou e disse: não, agora tu vai ser meu braço direito e vai financiar o meu exército. E aqueles que forem contra tu, que tiver te discriminando, pode matar também, não tem jeito não. São tudo lixo, inclusive o povo alemão. Para vocês terem noção, Hitler nunca ganhou uma eleição não. Não, aliás, ganhou uma. Mas nunca teve a maioria dos votos. Quer uma prova? Partido Social Democrata, Partido Socialista e a Fé Católica são mais de 300 pessoas. E Hitler só conseguiu 191. Você está entendendo? E apesar de que os meses que iam passando, que iam evoluindo, Hitler, a cada momento que passava, o povo ia vendo a safadeza dele. Porque o povo, assim como o povo brasileiro, fez uma manifestação e o derrubou. Cara, ia ser morto do mesmo jeito, compreende, coloca na cabeça de vocês que não só eram judeus. Não só eram, vamos colocar na pele deles. Vamos ser um pouco mais justificativos, mais sábios, para pelo menos uma vez na vida evoluirmos com base na educação, com base na igualdade social. Já dizia Gabriel Pensador. Uma música mais ou menos assim: salve meus irmãos judianos e lusitanos do outro lado do oceano. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativo você me dá para um povo que precisa de união? Paz demonstra claramente florescimento, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do mundo é muito burra e não enxerga um passo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, justificando o sistema de relação servil. E o povão vai como algodão na onda do racismo e da discriminação. Não vê a união, não vê a solução da questão, por incrível que pareça, está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Tá vendo aí? Até o povo brasileiro se coloca na pele do judeu. Até eles. Vamos lá, pessoal. Esse cara realmente tem que ser defeso. Jonathan, vou lhe quebrar agora. Vou quebrar seus caras agora. Teve alguma nação que amou a Alemanha como Hitler fez? Teve algum outro político que defendeu a Alemanha? Teve? Rapaz, vou dizer uma coisa. Isso aí é um ponto positivo de Hitler. Mas tem uma coisa. Se o povo não amasse, ia ser morto por amor. Nós não somos obrigados a aceitar tudo aquilo que uma pessoa nos impõe. E sim, somos libertos para opinar diante das realidades, diante das situações. Jonathan, mas seu grupo só fala de morte. Não tem outra justificativa? Vocês querem mais do que essas? Mortos? Enganar o povo alemão, que não só era judeu, matar o povo judeu, justificar que uma sociedade superior. Aí. Pensar um pouco mais embaixo. Não é assim não. Jonathan, e por que é que os países da Primeira Guerra Mundial não tiveram o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo sentimento com a Alemanha? Diz aí. Por que é que o povo alemão... Não, aliás, os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial não tiveram, por exemplo, o sentimento de dizer: não, Alemanha, tu já está ali. É difícil, eu sei, de combater uma inflação que chegava a $7.500, perdoe, francos, para $1, é difícil de combater. Mas como eu já falei, ninguém é burro de combater uma crise. Apesar de Hitler ter os mesmos métodos que os Estados Unidos teve, meu Deus, os mesmos métodos. O que é que ele fazia? Não, discriminação, esse povo não vale nada. O que vale é a gente, só tem a gente é que manda. Errado, covarde, assassino, monstro. Para vocês terem uma noção, ele não amava ninguém, nem sua esposa. Nunca a sua família apoiou o que ele fazia. Apesar de ela não saber nada,
Escondia dos filhos, escondia da mulher. Sei lá se a mulher gostava dele, ou era por uma obrigação ela gostar dele. Não sei. É fácil eu dizer, é fácil eu apontar uma arma para alguém e dizer assim, olha, tu vai gostar de mim, e se tu não gostar, leva junto. Difícil. Não? Agora tá vendo gostando. Não é fácil não, pessoal. Pessoal, a gente tem que ser cidadão, a gente tem que levar em consideração os direitos e deveres do cidadão. Estou certo ou estou errado? Estou certo. E se eu me enganar, me corrige. Porque se não forem através dos direitos e deveres do cidadão, a gente um dia, garanto isso a vocês, um dia não vamos ser nada na vida. Se não evoluirmos com base no nosso pensamento crítico e evolutivo, não vamos ser ninguém nada na vida. Adianta. É meio burrice sua falar somente de Hitler, que somente Hitler matou gente. Um minuto, vocês? Falar que Hitler matou gente, que só foi a Alemanha que sofreu com a crise. Não, todo mundo sofreu. Apesar, somos frutos de um meio, mas nós somos capazes de mudar esse meio. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Somos ou não somos capazes de mudar o meio? Somos. O Brasil ganhou. A Alemanha ganhou. E aí? Somos ou não somos? Somos. Mas combater um racismo nós não somos, pessoal. Pelo amor de Deus. Jonathan, não me leve pelo apelo, me dê bases concretas e me dou. Diante de todas essas que eu já falei, tem muitas mais. E se eu estou mentindo, olha a história crítica. Nessa história bobinha que vocês olham no colégio, não, tem histórias aí críticas que vocês vão ver absurdos. Absurdos. Não sou otário para estar aqui falando de Hitler, porque Hitler não merece nem ser chamado de pessoa, cidadão no mundo. Jonathan, quer dizer que só foi Hitler que matou? Só foi Hitler que fez racismo? Só Hitler que discriminou? Não. Mas chegamos a esse ponto de dizer assim, ei, para aí. Nós podemos dizer, ei, para aí, pelo amor de Deus. Se a gente estivesse sofrendo discriminação, que ainda a gente sofre por ser nordestino, a gente dizia, ei, para aí, pelo amor de Deus, você é igual. O que adianta ter uma Constituição? Ah, Jonathan, me peguei. Me diga uma coisa, por que eu não devo apoiar a discriminação? Ou aliás, por que eu devo apoiar a discriminação se não tem nenhum direito? Justamente, mas a Alemanha em 1918 teve a República, não teve? Não teve? Para ter uma república é necessário o quê? Só dizer, ó, tem uma república aí civil, é assim? Não é assim. Tem direitos, tem leis, tem políticos. Tem. E tem leis que favorecem o cidadão. Não estou falando do brasileiro, não estou falando do japonês. Estou falando daqueles cidadãos que naquele momento sofriam, que apelavam. Junto quer dizer que a Alemanha é inútil, não. Foi hoje na Alemanha. Não quero que vocês vai hoje na Alemanha e diz assim, você apoiou o racismo? Você apoiou o racismo? Não. Ele vai dizer isso não. Apesar, eu escutei uma história muito bem e dizia o seguinte, um cara chegou pro outro e disse assim, bom, o que é que você se sente de ter participado de um combate e de ter apoiado o governo de Hitler? Ele disse, nenhuma sociedade alemã apoiou o governo de Hitler. E aqueles que apoiavam eram obrigados. E outra coisa, se a gente não apoiasse, o que é que acontecia? Daqui uns dias eu era morto e nunca, talvez, a gente fosse relembrado. Nem deles, nesse momento é lembrado. E vai agora na Alemanha dizer o seguinte, quem é que apoia o governo Hitler? Quem é que apoia o racismo? A gente não apoia porque a gente é nordestino. A gente não apoia porque é nordestino. Vai lá em São Paulo, vai lá no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos sofre racismo porque é branco e negro. Aqui sofre porque é nordestino. Pessoal, o que mais me dói nesse momento, sabe o que é? Sabe o que mais me dói nesse momento? É um dos discursos de Hitler que dizia assim, um judeu nunca vai ser feliz e vai ser reconhecido na vida. E um deles mais reconhecidos, primeiro, Karl Marx. E depois, esse cara que fez esse filme, é o mais reconhecido. Olha lá, seja esperto, seja crítico, seja evolutivo, vamos lá, pesquise. Pode olhar, não é mentira minha, vai lá e pesquise. Um dos maiores discursos de Hitler, de que adianta eu chegar com uma multidão, os soldados do lado e do meio, apontando com as armas, fazer isso aqui. Não adianta nada, pessoal. Vamos ser evolutivos. Vamos pensar no dia de amanhã, não no dia de hoje.
Porque, aliás, nós vivemos do amanhã, não de hoje. Pessoal, racismo não se justifica. Me diz se você discriminaria o juiz Lalau ou o PC Farias. Você discriminaria? Discriminaria? Vamos? Se eu e o Pelé morreríamos igual, então por que não morre o preconceito? Por que não morre o racismo? Por que não morre a intolerância? Pessoal, nós podemos defender uma pessoa quando ela está certa. Agora, defender uma pessoa quando está errada e quando mata e quando faz desigualdade enormes no mundo é um pouco meio difícil. É um pouco meio difícil de argumentar. E dizer que você é alguém na vida é a mesma coisa que eu dizer que você não é nada. Dizer que você matou 8 milhões de judeus e dizer que você era manipulado, dizer que você era doido, isso é tudo falsa argumentação. Você de doido não tem nada. Você de manipulado não tem nada. Aliás, você mesmo dizia nos seus discursos, só eu que mando aqui, não é assim? Não é? É verdade, querido? Então, pessoal, é isso. Quero que coloque na cabeça de vocês que o racismo não se justifica, por mais que tenha muitas explicações. E além do racismo, quero colocar na cabeça de vocês que o povo alemão também estava se enganando. E a crise não era o único meio de Hitler fazer isso, porque afinal isso é o quê? Isso. Só isso, pessoal. Muito obrigado. Condenar é fácil, defender é mais difícil. A gente vê nos livros de história que o plano de Hitler era um plano nacional e político. Nada disso. O plano que Hitler possuía estava muito mais além que a mente humana possa imaginar. Por exemplo, a cruz suástica. Quando Hitler resolveu usar a suástica como símbolo do nazismo, essa suástica, Hitler não era nem um burro, não. Hitler tentou ingressar no Congresso de Arte de Viena. Hitler era apaixonado por Richard Wagner. Hitler já conhecia os poemas épicos do Sânscrito, do Mama Barata. Hitler já lia o Bhagavad Gita que está em Pequim. Posso julgar um homem desse analfabeto? Um homem desse burro? Não. Mas minha gente, Gengis Khan matou muito mais do que Hitler. Mao Tse-tung, quando pegou a República Popular na China, ele matou muito mais do que Hitler. Gengis Khan ficou conhecido como um grande construtor de um Estado. Hitler como o anticristo, como a própria besta do Apocalipse. Um jogo de símbolos que algumas sociedades fizeram. Uma sociedade tem um lá, uma sociedade secreta, sociedade que é tão secreta que eu mando vocês procurarem ela na internet, algo sobre a escândalo. Usaram uma simbologia, uma numerologia, dando a letra A do alfabeto, a primeira dezena 100, colocou-se todo o alfabeto. Quando você pega o nome Hitler, chama todas as dezenas, dá 666. Besta que livro está lá em Apocalipse 13, 18, apenas um jogo de códigos. A mesma coisa que o protestantismo fez com o Papa. Quando o Papa, dizem por aí algumas religiões que o Papa é a grande besta, utilizando o jogo de símbolos também. Porque o Papa, quando vai entrar no Vaticano em comunhão, ele usa a seguinte frase: Vicarius Filii Dei, e do latim Vigário, filho de Deus. E pegaram as letras do algarismo, do alfabeto, do algarismo romano, e dá 666. Mas voltando aqui a Hitler, a cruz suástica, ela existe antes, 3.000 anos mesmo antes da Alemanha. A cruz suástica existe do Egito ao Irã, chegando nas Américas. Em sânscrito, suástica significa marca de boas-vindas. Hitler matou 6 milhões de judeus, como diz a história,
Mas não foi só os judeus não, meus amigos. Os maçons também foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Por que é que Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, em plena guerra, Hitler estava fazendo, cientistas alemães estavam fazendo expedições na Índia e na China, em busca de textos do sânscrito, onde esses textos poderiam trazer poder para a Alemanha. Por que Hitler estava fazendo isso? Hitler estava vendo além que a nossa raça, estava vendo? Realmente, raça ariana. A ariana raça que está escrita lá nos poemas épicos do Mahabharata, escrito por Acessuam Prabhupada Bhaktivedanta, onde a ariana é simplesmente a raça mestre da terra. Hitler realmente queria que a raça ariana dominasse o mundo. Uma raça que, de acordo com poemas épicos do Bhagavad Gita, esse Brahma, que é um deus do hinduísmo, era essa raça ariana. E Hitler queria essa raça. Hitler se suicidou em abril de 1945. A Alemanha só veio assinar o Tratado de Rendimento no dia 7 de maio de 1945. Prestem atenção, juro no que eu vou falar. Os direitos humanos, primeiros relatos de direitos humanos na história do planeta, está lá no cilindro de Ciro. Outros relatos com John Locke do Iluminismo, depois da Carta Magna na Inglaterra. Os direitos humanos vieram ter uma importância no período de 1938 a 1945, a questão da Segunda Grande Guerra. Os direitos humanos, cilindro de Ciro, eu falo dos direitos humanos. Já leu a Bíblia? Eu sou o criador dos direitos humanos. Ele não foi criado depois do ano de Hitler, não. Quem já leu a Bíblia, vê ele lá. Pergunto a vocês, durante Hitler se suicidou, a Alemanha assinou o Tratado de Rendimento. Vamos esquecer o que Hitler fez de bom e o que Hitler fez de ruim, mas vamos avaliar o que está acontecendo hoje. Adolf Hitler se suicidou, beleza. A Alemanha continuou. Quando foi em maio, dia 7 de maio, assinou o tratado. Por que é que os Estados Unidos da América criaram a chamada Operação Clipper-Papel? Alguém do jurado sabe dizer? Professor Jailson, conhece a Operação Clipper-Papel? Essa Operação Clipper-Papel foi que todos os médicos, cientistas da Alemanha foram levados para os Estados Unidos da América como prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra foram levados para o deserto do Novo México, onde é chamado de Caminho Negro, onde no dia 16 de junho de 1945 os Estados Unidos testou a primeira bomba atômica da humanidade. Se fosse para falar em bombas e radioatividade, a gente poderia voltar para vestígios bíblicos, mas a ufologia eu acho que está muito adiante da cabeça de vocês. E acredito eu que Hitler só se suicidou com medo de um julgamento, porque ele sabia coisas que muitas pessoas não sabiam. Ele tinha o direito de ser preso, ser julgado e ser condenado, mas ele preferiu a morte. Ele preferiu o suicídio. Aí eu pergunto, por que, meus amigos? Hitler se suicidou. Esse projeto, Operação Clipper, Papel Clipper, esses cientistas da Alemanha foram para os Estados Unidos. Um dos generais desse rapaz do projeto de míssil, teleguiado da Alemanha, que foi a primeira nação do mundo a trabalhar mísseis teleguiados. Franz Bonner.
esse cara foi levado. A última vez que eu vi uma foto dele foi ao lado de John Kennedy. Ele depois tornou um dos grandes homens da NASA. Aí eu pergunto, os Estados Unidos da América dominou. E quando foi no dia 6 de agosto de 1945, pela madrugada, na cidade de Hiroshima foi lançada uma bomba. Bomba essa de urânio, a de Nagasaki, plutônio. Aí eu pergunto, Heisenberg, vocês que fazem o terceiro ano, devem conhecer Heisenberg, químico físico alemão, numa reunião secreta em fevereiro de 1942, Heisenberg queria converter ao urânio e plutônio. Essa convenção ia provocar uma massa crítica e essa massa crítica ia provocar uma reação em cadeia. E simplesmente era uma bomba atômica. Só que os alemães não conseguiram. Se acha que os alemães foram responsáveis pelas bombas de Hiroshima, Hitler foi responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki. Olha a carta de Albert Einstein para o presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Falando de Hitler, com Joseph Stalin você fez um pacto soviético-nazista. Se Stalin não entrasse na guerra, a Rússia tem direito à metade da Polônia. Russo não queria entrar na guerra. Só quem ficou ainda na guerra segurando foi Churchill. Hitler já tinha dominado a Polônia, dominado a França, o canal da Mancha Hitler já tinha dominado. E Hitler simplesmente, com medo de avançar, na guerra talvez, Hitler mandou os tanques de guerra dele recuar. E Hitler simplesmente, professor Jair, é uma coisa que os livros de história não mostram. Hitler mandou alguns aviões alemães, ele simplesmente publicou milhares e milhares de panfletos e mandou lá para a Inglaterra. Panfletos quais que diziam: Churchill, assine um tratado de rendimento e aceite a Alemanha como potência europeia. Resposta, lembra da resposta de Churchill? Foi um bombardeamento aos tanques e aviões da Alemanha. Hitler furioso, todo um jogo ideológico. Os grandes senhores da guerra, Churchill, Hitler, Stalin e Rússia. Aí eu pergunto, esse rapaz não teve julgamento. Por que é que os outros que estavam com ele durante a Segunda Guerra Mundial não tiveram julgamento? Todos eles ficaram secretamente nos Estados Unidos. Por quê? Pergunto a vocês, em plena época da Segunda Guerra, os Estados Unidos da América cria o chamado Capitão América, onde as pessoas davam dinheiro a Capitão América para esse dinheiro ser convertido para a guerra. Quem fez Enem no ano passado, viu o Capitão América dando um soquinho em Hitler. Tranquilo? E eu digo a vocês, depois da Segunda Grande Guerra, a Alemanha se rendeu. Era necessário os Estados Unidos da América jogarem uma bomba ainda sobre Hiroshima e outra em Nagasaki. Começou o período de Guerra Fria, a guerra não ideológica. O socialismo caiu. O único ditador que se tinha, podemos dizer, Saddam Hussein. Olha o que foi que os Estados Unidos fez. Se pararmos para avaliar, olha o que os Estados Unidos fez. Uma invenção desse povo, por exemplo, com Osama Bin Laden. Onde Osama Bin Laden é simplesmente uma invenção da SCAN, Sociedade de Conspiração da América Nacionalista. Se acham que isso aí é secreto,
procurem algo sobre isso. Mas como dizia Carl Jung, o poder de Hitler não é humano, ele é mágico. E acreditem, meus amigos, se Hitler tivesse ganhado a guerra, a história seria outra. Mas quem perde uma guerra não fica lembrado. Jamais os americanos queriam que Hitler ficasse lembrado da história como grande. Usaram apenas essa criatura aqui para esconder o que os Estados Unidos fez e faz até hoje. Hoje ele não faz de forma direta, mas cria com o mundo, com o planeta, com os países capitalistas, nada mais do que marionetes. Pensem nisso, sejam livres. Livres para julgar corretamente. Vejam o que ele fez e vejam as consequências. Hoje vivemos num país, num mundo globalizado e capitalista, mas acredito, como dizia William Shakespeare, existem mais mistérios entre os céus e a terra e a nossa vã filosofia possa imaginar. Condenar, matar, julgar é fácil. Tudo é fácil, desde que não se está na pele dele. Mas veja, Jesus disse uma coisa: amais os vossos irmãos como a ti mesmo. Eu quero finalizar, eu agradeço. Boa tarde a todos. Ao pessoal do júri, ao pessoal da acusação, aos meus amigos da defesa, quero dizer as palavras do professor Carlos. Então, quer dizer que nós estamos em julgamento. Finalmente, Bíblia está sendo julgada. E daí é uma coisa bem interessante de se perguntar dentro de tudo que a gente ouviu, tanto da acusação quanto de Carlos, quanto tudo que já aconteceu, tudo que já passou aqui pela frente. Você respira. Você se movimenta, você pensa. Você anda, você age em todas as pessoas. Você agia. Então você é humano. Isso é um julgamento, ainda é um julgamento. Se o julgamento acusa, o julgamento defende. Se existe acusação, existe defesa. Se ele é humano, é claro que sim. E ele é humano. Então, o que falar de um julgamento? Bem, julgar é um ato de decidir, de refletir a respeito de algo, de escolher, de conhecer o certo e o errado. Essa palavra exemplifica todas as leis dos homens. E também nos é peculiar, cotidianamente, tendo em vista os inúmeros julgamentos que nós fazemos todos os dias, em nossas vidas. Na lei dos homens, nós julgamos e somos julgados pelas nossas ações. Uma lei que condena vivos e mortos, que condena bons e maus, que condena culpados e inocentes. Mas como nós podemos julgar um homem que é mais um produto do meio? Um homem que tem atitudes questionáveis, obviamente, mas que age em nome de muitos, em nome de uma nação. Um homem que tem na língua a sua maior arma. Este que lutava pelo bem de um povo, que objetivava a busca pela melhoria da vida dos seus, que visava o renascer de uma pátria, de uma nação. Hoje, nós acompanhamos o acordar de um novo povo, ou não é? Esses protestos diziam o que a vocês? Então hoje, nós acompanhamos esse movimento. Vivemos uma nova era nacionalista. E assim como ele, lutamos pelos nossos direitos, pela melhoria das nossas vidas infelizes. O
nosso Brasil, de história, quebra, descumpre e até mata. Fazemos a luta porque é o que temos que fazer. E para finalizar essa pequena introdução, né, acerca do julgamento de Hitler, uma frase. Quem fala é o chefe dos líderes. E nós compomos milhares de líderes. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de convidar 4 pessoas para darem seus depoimentos. Nós vamos ouvir agora o que o francês tem a dizer sobre Hitler ultrapassou todo e qualquer limite da humanidade. Pensar que a raça ariana era superior a todos e por exterminar os demais, ele matou milhões de inocentes, indiscriminadamente. Ele merece ser punido. Então, você acusou por acreditar que sua raça era superior e aos demais? Você esquece que a França é um dos países com maiores índices de xenofobia do mundo? Você esquece todo o etnocentrismo europeu com a expansão marítima e com o imperialismo? Admita, você não é melhor que isso. No fundo, você tem um pouco de medo. Agora vamos ao britânico. Hitler massacrou, como já foram dito, mais de centenas de milhares de pessoas. Pisou em povos e nações sem distinguir qualquer tipo. Por um pequeno objetivo tosco e medíocre, conseguir pedaços de terra. Pô, velho, pedaços de terra. Pessoas, vidas. Que é isso? A que grau chegamos? Uma criatura dessa não merece nem ser julgada, deve ser condenada. Ao pior tipo de castigo possível, merece queimar no inferno. Isso é, se ele não for tomar o território do próprio inferno. Um momento. A Inglaterra foi o país que mais invadiu nações? Apenas 22 países dos 193 reconhecidos pela ONU não foram invadidos pelos britânicos. Que moral você tem para criticar Adolf Hitler? É muito mais fácil nós julgarmos quando nós estamos sendo prejudicados, não é mesmo? Admita, você não é melhor do que Hitler. No fundo, você tem um pouco dele. Stalin, o que você tem a nos dizer? Hitler? Quem era Hitler? Hitler era apenas um sanguinário. Provocou genocídios terríveis. Massacrou e torturou uma raça inteira. Acabou com a raça judaica. Acabou com todos os seus ideais. Trouxe para o mundo dele tudo que os judeus faziam de mal. Mas por que Hitler não para e vê que ele mesmo afetou a toda aquela raça? Ele massacrou jovens, até mesmo idosos. Ele queimou corpos, criou um exército dos pesadelos. Hitler simplesmente quer dominar tudo, quer dominar o mundo. E o único mundo que vai sobrar para ele no final vai ser o inferno. Ele vai queimar com suas tropas e seus próprios ideais. Justamente você vai criticar por genocídio. Você matou 25 a 27 milhões de pessoas e disse que o maior genocídio da história foi Hitler que causou. Você matou esses 27 milhões de pessoas por acreditar que foi um erro de cálculo ou até era necessário matar 27 milhões de pessoas. Será que era mesmo necessário matar 27 milhões de pessoas para que 27 milhões de pessoas foram um erro de cálculo? Será mesmo? Será que era necessário invadir a Ucrânia, matando 4,2 milhões de pessoas, sem necessidade alguma, para tomar o alimento de uma população que não tinha nem o que se alimentar, para alimentar russos, no qual a população era bem maior? Será que é mesmo que era necessário matar a sua própria população por caprichos, por não acatarem suas próprias ordens? Será mesmo necessário matar seu próprio povo por achar que conseguir poder era a melhor saída? Admita, você não é melhor no fundo. Agora convidamos a americana. Com
tentando defender Hitler, um desumano, matou milhões de pessoas por motivos de ódio. Por que judeus? Por que crianças? Eu simplesmente acredito que não precisa de julgamento. O próprio Hitler se coloca. Então você se desincerta de atrocidades. Como você explica as milhares de mortes pelos agentes laranjas nos Estados Unidos? Vocês vivem brigando com o Iraque pelas bombas nucleares, mas sendo que vocês também estão armados. Acha isso justo? Vocês ficarem armados enquanto todos os outros estão desarmados? Vocês querem ser os mocinhos, mas de mocinhos vocês americanos não têm nada. Já se esqueceram da rosa das rosas? Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Quem foi que falou que os Estados Unidos não cometeu atrocidades? Aqui está, experimentos em humanos também, assim como Hitler, segundo eles fizeram, e é verdade, Hitler fez. Mas os Estados Unidos também fizeram, assim como ele. Admita, você não é melhor do que Hitler. No fundo, você tem um pouco dele. Um monstro, um capanga, não jamais foi considerado humano. O causador do maior genocídio da história. Você nunca viu semelhança nos atos dele com atos passados, ou até porque, vamos dizer, presente. Você é mais Hitler do que imagina. Assim como o Jéssica citou, eu vos falo. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mas como nós podemos ver, os aliados não seguiram esse ditado. Por incrível que pareça, Hitler, ele também era um ser humano. Ele tinha uma família, ele tinha um pai, tinha uma mãe. Seu pai, Alois Hitler, era funcionário da alfândega. Sua mãe, Clara, morreu antes que ele completasse seus 18 anos. Saiu do país com uma economia instável, não conseguiu entrar na academia que queria. E foi nesse turbilhão de emoção em que ele encontrou a ideologia que resolveu seguir. Ainda jovem, Hitler foi a Viena. Era evidente o desequilíbrio social nesta cidade. E este homem veio da camada popular, ele veio de baixo. É interessante ressaltar que em Viena poderia se estudar muito bem a questão social. Mas não se engane, esse estudo não pode ser feito de cima para baixo. Vocês o julgam, dizendo por que este homem chegou ao poder.
E quem melhor para ele que compreender as necessidades do que ele mesmo que passou por elas? O progresso humano é como uma escada sem fim. Não se pode chegar ao topo sem ter passado pelos degraus inferiores. E foi assim que ele conduziu o povo alemão. Agora vejam bem. Ele submeteu o seu povo assim como as espécies estão submetidas à lei natural. Uma espécie jamais entra em contato com outra, a fim de que possam procriar, de que possam progredir, auxiliando uma a outra. Aí então você analisa tudo que ele fez até agora. Tudo que foi obra da genialidade daquele homem. O inventor só é reconhecido quando sua criação está consolidada. Mas quem disse que não havia genialidade neste homem antes mesmo que essa criação pudesse ser feita? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, para sair da guerra e os soldados saírem ilesos, a Alemanha teria que pagar uma indenização aos países vitoriosos. Ela também foi proibida de investir em indústrias bélicas e também de devolver todos os territórios conquistados. A Alemanha encontrava-se em uma profunda crise. Foi então que surgiu Adolf Hitler. Ele prometeu a reconstrução de uma nova vida. E com isso, vários alemães que estavam oprimidos, sentindo-se humilhados, apoiaram ele. Ele fez muitas reformas, como redução de impostos, investiu em sistemas públicos para a economia, onde tinha sistema de autoestradas, também de habitações e da navegação. E quando ele entrou no poder em 1933, era de 6 milhões de desempregados. Em 1936, já havia apenas 1 milhão comparado ao que quando ele entrou no poder. Então, com apenas 6 anos de governo, ele conseguiu que a Alemanha voltasse a ser uma das maiores economias mundiais. Ele também investiu na indústria automobilística. A Volkswagen criou o Fusca, um modelo mais acessível e econômico para todos, que até hoje é muito conhecido. Eu vou ler agora o depoimento de um diário que foi encontrado de um alemão nessa época. A revolução está dentro de mim, mas continuo pessimista a respeito de tudo. Detesto Colônia, o banco é uma perda de tempo. Meu salário é muito baixo e não posso suportá-lo mais. Por isso decido largar. Necessitamos mão forte na Alemanha. Ponhamos fim a todos os experimentos e palavras vazias para começar a trabalhar seriamente. A Alemanha aguarda o indivíduo, o homem, como a terra aguarda a chuva do verão. Só nossas reservas de forças, entusiasmo e entrega total podem nos salvar agora. É possível que possamos nos salvar somente com um milagre? Estou desanimado com tudo. Tudo que tento sempre sai mal. Não tenho escapatória deste apego. Estou esgotado. Além disso, ainda não encontrei um verdadeiro propósito de vida. Às vezes, dá medo de me levantar nas manhãs. Não há nada pelo que se levantar. Minha vida carece de sentido. Estou divagando, sem rumo, perdido no universo. A falta de dinheiro me agonia. Que destino terrível. Por que preocupar-se e ler estes condenados jornais? Só se faz com que sinta mais estúpido. A polícia está me matando. Então, esse foi um depoimento de um diário encontrado nessa época de um alemão. Para encerrar, vou encerrar com essa frase. Só lutamos por aquilo que amamos, só amamos aquilo que respeitamos e só respeitamos aquilo que conhecemos. Então, com essa frase eu encerro dizendo que Hitler foi um herói não só da Alemanha. Ele possui uma genialidade incrível e teve coragem de dirigir o povo que nessa época estava sem rumo. Nós temos liberdade de expressão. Foi isso que lhes disseram, senhores? Não, foi isso que os vitoriosos lhes disseram. A versão dos vitoriosos é predominante
abrir os livros nas escolas, você vai encontrar o quê? O dedo acusador. Mas, se os vitoriosos ganham destaque, então por que o réu em questão, que perdeu a guerra, é tão ressaltado na história? Já perceberam que a forma com que ressaltam a figura de Hitler na história sempre foi e ainda é tão negativa que joga para debaixo do tapete os crimes cometidos pelos mocinhos da guerra, ou seja, pelos vitoriosos? Essa é a manipulação da mídia. E vocês sabem, por acaso, se questionaram quem é que está segurando as marionetes, as linhas que os manipulam? Ironicamente, os judeus. Sim, são os judeus que são os grandes chefes desse mercado. São os judeus que vão comprar os seus pensamentos. Claro. Figuras como Roberto Marinho, fundador daquele grupo. Ele é judeu. Fernando Haddad, ministro da Educação do Brasil. Ele é judeu. E entre outros, Roberto Justus, Silvio Santos, todos são figuras presentes em posição de destaque na nossa sociedade. E não é só nacionalmente, não. É internacionalmente também. Os judeus são tão dominantes e eles mesmos admitem o controle deles na mídia. Um exemplo disso é esse livro. Essa é a capa de um livro. Foi escrito por um judeu. E sabe qual é o título desse livro? A Hollywood Reinventada. Como os judeus inventaram Hollywood. Ou seja, o entretenimento atinge as nossas mentes a favor dos interesses dos poderosos. E os poderosos têm muita preocupação em esconder os crimes deles. Sim, é muito conveniente manter a sua visão heróica para manter a sua hegemonia no cenário mundial. Um exemplo disso, Estados Unidos. Os Estados Unidos se recusaram a serem submetidos a julgamentos pelo TPI, Tribunal Penal Internacional. Eles, inclusive, criaram uma lei que permite o uso de força para libertar norte-americanos que estão sob custódia do TPI. E aí veio Guerra Fria, disputas pelo Oriente Médio. Por que eles não querem ser julgados pelo TPI? Por que essa resistência tão grande? E por que essa acusação tão grande só para o lado de Hitler? Ora, nós não estamos de maneira alguma justificando um erro com o outro. Nós só estamos apontando a hipocrisia que os outros países da guerra tiveram em jogar toda a culpa para o réu, esse indivíduo que aqui se encontra, sendo acusado de tudo, sendo acusado de total culpa da guerra. E aí eu pergunto, por acaso os outros países da guerra não tiveram interesses? Por acaso, o que levou os outros países a guerrear? Por acaso não foram os interesses ambiciosos deles? E aí vem a manipulação das suas mentes. E essa é uma estratégia não usada somente hoje, não. Isso vem de muito tempo. Um exemplo é esse vídeo que nós vamos mostrar, que mostra a União Soviética satirizando a figura de Hitler. Público-alvo, crianças. Сейчас веселым представлением я вас, товарищи, займу. Мои излишние объяснения смекнете сами, что к чему.
Наполеон, ты слышишь меня? Это я, Гитлер. Слышу, Адольф, слышу. Ты знаешь, Наполеон, я хочу завоевать весь мир. Слышал, Адольф, слышал. Я пришел получить твое благословение и твой этот совет. Ох, Адольф, пока не поздно, ложись рядом со мной. E ainda dizem que Hitler foi o maior manipulador de todos os tempos. Se isso não é manipulação, senhores, então eu não sei em que mundo nós estamos. E é com isso que eu quero terminar essa tarde. Coincidência ou pura conveniência? Fica a reflexão. Ele chegou ao poder em meio à crise e conseguiu contorná-la. Um dos feitos mais surpreendentes é o fato de que ele soube reforçar todo o poder militar, bem debaixo do nariz dos britânicos, e ainda sob pressão do Tratado de Versalhes, que proibia o avanço bélico da nação alemã. Ele foi um grande homem sim, apenas escolheu o lado errado. Agora imagine, se com todo esse potencial, se com toda essa genialidade, ele tivesse escolhido o lado certo. Ele lutava por um ideal de justiça. Em uma época marcada pela dor, onde o único banho era de sangue, as sociedades contemporâneas tornaram os escravos de sua própria memória. É importante isso, saber que os principais poderosos da Alemanha foram julgados no Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg foi o primeiro tribunal de justiça internacional criado, a nível de justiça internacional. Ele foi criado para acusar genocídios e crimes contra a humanidade. Mas o que acontece é que nós devemos ver bem como foi feito esse julgamento. Esse tribunal foi feito exclusivamente para julgar Hitler. Nenhuma guerra antes foi julgada. Esse foi o primeiro. Hitler foi o primeiro crime de guerra a ser julgado. E somente a criação desse tribunal vão quebrar dois princípios de direito penal. O primeiro princípio é não há crime sem lei anterior que o defina. Ora, ocorreu a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, que é um tribunal de exceção para julgar o crime que já foi feito no passado. Isso
baseada na injustiça, sabe quem foi que julgou Hitler? Foram 4 juízes, cada um representando tipos mais variados. Ora, os vencidos vão julgar os vencedores, os vencedores vão julgar os vencidos. O outro princípio é o concordo, que significa você também. Como vocês bem viram, os crimes que acusaram a Alemanha, os acusadores também tinham feito. Não é uma questão ética, não é uma questão moral, é uma questão legislativa. Não pode, mas nesse caso pode. O governo francês, inglês, a União dos Socialistas Soviéticos e os Estados Unidos fizeram ações iguais e até mesmo piores do que a Hitler. E, portanto, deveriam pagar pelos mesmos crimes, assim como Hitler e seus seguidores. Mas cadê foram os dados? Junto com eles, deveria padecer também toda a mídia internacional, por deixar o populismo penal migrado por reinar. Que justiça é essa? Está disponível um procedimento. Procedimento esse que precisa de justiça e, no mínimo, da mais límpida imparcialidade. Não foi o que aconteceu com Hitler. Antes de julgar uma figura histórica como Hitler, é preciso saber as condições que ele viveu, as condições da sua época, os fatos marcantes, a mentalidade daquele povo e, principalmente, as necessidades daquele povo. Julgar Adolf Hitler atualmente é um problema. Por quê? Considerando que a história é sempre contada pelo lado vitorioso, como afirmava Winston Churchill, hoje, todos os fatos, todas as histórias que nos chegam até nós foram manipuladas pelo lado vencedor. Mas nós precisamos parar para pensar que também existe o lado dos pecadores. E nós precisamos conhecer. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando mostrar outro lado que não chega. E que é preciso conhecer, sim, a caixa de justiça plena. Então, como vocês veem, as histórias não são tão uma espécie de demônio mitológico. Mas vocês veem que não é bem assim. Você vê que o que ele fez foram atos repetidos. Repetidos ao longo da história, antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra. Vocês julgam e recriminam o homem, condenam por fazer aquilo que já foi feito e que já ainda foi feito, mas não foi julgado do mesmo jeito. Feito por aqueles que hoje condenam, hoje recriminam. Feito por aqueles que hoje lhe atiram pedras. Minha gente, como Jesus disse, que atira a primeira pedra é aquele que nunca pecou. Os mesmos que os ensinaram a maneira certa de fazer as coisas no fim da Primeira Guerra. Hitler apenas pôs em prática aquilo que os seus mestres, os tão benfeitores, nos ensinaram no fim da Primeira Guerra. Havia outras soluções para o problema? Por que os países não colocaram em prática? Por que deixaram? Por que fizeram a maior violência com a Alemanha? Não deixaram um pingo de dignidade para aquele povo. E ainda reclamam. E não venham me dizer que só Hitler foi responsável pela guerra e pelos milhões de mortos. Não foi. Tudo começou lá pela Primeira Guerra. E não venham dizer que também foi por causa da Alemanha. A Alemanha só fez aquilo que os outros também queriam. Só queriam crescer, como a Inglaterra fez, como a França fez, como a Itália fez. Por que só eles podiam? Porque a Alemanha também poderia crescer perante o mundo. Nós não estamos aqui para defender as atitudes de Hitler, muito menos para aplaudir as suas decisões. Nós estamos aqui para defender um julgamento justo. Aplaudiremos de pé quando as opiniões aqui formadas deixarem de ter uma visão unilateral sobre os fatos, como a mídia nos mostra, como a história nos impõe. Aplaudiremos de pé quando as opiniões aqui formadas passarem a entender o contexto dentro do texto. Eu gostaria de fazer 3 observações sobre a medicina de Joseph Mengele. Se não fosse esses experimentos no tempo do nazismo, não teríamos os transplantes hoje em dia. De fato, é inegável que foi usado pessoas e foi grande crueldade nesses experimentos, mas foi vida de poucos em salvo de uma humanidade. Uma curiosidade é que Hitler era muito defensor dos animais. Ele fez a primeira lei de defesa dos animais e ele era vegetariano nascido. E a terceira ressalva é que a teoria da raça ariana não foi criada por ele, foi criada em 257. E no tempo de sua infância,
A revista Ostária, que era um importante meio de comunicação do tempo, abordava frequentemente o fato da raça ariana ser superior, o povo alemão e os austríacos. Eu só quero deixar claro que se vocês forem acusar Hitler, vocês têm que acusar a Alemanha não, a Inglaterra, vocês têm que acusar a França. Se vocês forem julgar Hitler pelos crimes que ele fez, vocês vão acabar tendo que julgar o resto do mundo inteiro. A única coisa que eu pergunto, Hitler é o vilão dos vilões que merece ser culpado de tudo de mal do mundo, ser amedrontado quando vê o símbolo dele. Mas e o que os outros fizeram? Tenham isso em mente. Como eu imaginava, como eu criei expectativas assim enormes e infelizmente elas foram recompensadas. Infelizmente, nosso tempo é extremamente curto, eu ficaria até 6 horas aqui, nós teríamos tempo de passar, embora essa opinião seja de todo mundo. Mas, como a gente tem que respeitar algumas regras, então eu vou mudar algumas coisas. O que foi dito, foi discutido, essa parte inicial ela foi concluída, muito bem feita, eles passaram por ambas as bancadas. Eu quero que os meninos desse lado peguem esse papel, você vai colocar D ou A. Vou usar qualquer uma das duas. Entregar a Kelly, que ela vai colocar os votos desses meninos, inclusive a Miguel, Vitor e o restante, nesse envelope, fica lacrado, pelo menos por enquanto. É claro que a defesa, a acusação, deve ter muitas coisas para colocar, como os meninos também têm, e aí vai ser uma discussão direta, tá? Só que como esse grupo é um grupo permanente, então a gente pode começar e não terminar agora se não der tempo. Como os meninos eles chegaram, só vão estar aqui nesse momento, então eles vão começar. Então, eles são autônomos para usar o argumento que eles quiserem, pode direcionar, pode inclusive perguntar. Se eles perguntarem, então a pessoa que vai responder já anota qual é a pergunta para responder no momento só. Então só fala o júri nesse momento, então eles vão emitir as opiniões. Se quiserem também, não são obrigados a fazer isso. Mas se acharem interessante, o momento é esse. Só para apresentá-los, tá? Carol, a que está de preto, que ali é a única menina do grupo. Charles, Vasco, Felipe e Joaquim. Eles têm, ó. Peraí. Eles têm autonomia para questionar, para perguntar ou para não falar nada. E aí, se for uma pergunta direcionada, os grupos vão anotar qual é a pergunta e responder depois tudo de uma vez só. Então, quer falar, Carol? Se eu quiser, já começa. Só um comentário, tem que colocar. Eles são membros, eles são alunos do primeiro ano, quando nós vamos lá. Grécia, Roma, não é esse tempo, como vocês sabem. A outra etapa que eu queria colocar, eu esqueci. Eu cheguei aqui em 2011 e vocês eram, na época, 101 e 102. 103. E eram... Enfim, eram pela idade, talvez pela falta de estudo, muito imaduros. E o tempo foi passando, eu não sei se eu cresci, agora não sei demais. Assim. Eu vi hoje meninos extremamente grandes, com perspectivas extremamente bem fundamentadas. O que está em discussão aqui não é necessariamente o personagem, é como eu estabeleço uma defesa acerca dele, é como eu estabeleço um pensamento sobre ele. Eu acho que essa é a maior herança. Eu tenho certeza que daqui para, enfim, o resto da vida de vocês, quando ouvirem falar em Adolf Hitler, vão lembrar efetivamente desse trabalho, que não foi um trabalho. Eu disse a vocês um dia assim, olha, eu gostaria que quando fosse daqui a alguns anos, que olhassem para o ensino médio, que lembrassem dos trabalhos, sem dúvida, esse vai estar na mente de vocês. Não por ser mais impressionante, ou talvez porque seja mais impressionante, mas porque é o mais desafiador. Porque você encara os colegas, encara você mesmo, encara um grupo que pensa oposto ao que você pensa, e você ainda acha que ao encarar como se eu soubesse mais, embora hoje eu soube coisas que eu nunca tinha imaginado, e olha que eu adoro esse assunto, porque ele conhece muito bem isso. Joaquim, vai falar. Primeiro, boa tarde. Eu vou direcionar primeiramente minhas perguntas para a bancada da acusação.
E também algumas críticas e também algumas vangloriações para vocês. Primeiramente, nós falamos dos experimentos. Primeiramente, eles têm um fundamento muito importante na ciência moderna atual. Né? Isso é fato, a gente não pode mudar. Também sobre uma hora que falaram de vagabundo sanguinário, foi uma parte que eu não achei muito interessante. Já nós estamos num momento que um réu está sendo julgado, então ele é um ser humano, ele tem que ser tratado com dignidade. A dor e a parte dos argumentos. E o que são argumentos sem provas. Então mostraram fotos, mostraram também, pelo menos que eu vi, também tem aqui daquela secretária, também já vi aquele vídeo. E assim, qualquer ser humano, que mesmo com sua maior periculosidade, ele tem o direito de ser julgado. Assim, ele não só matou, né, ele mandou matar. Então, não foi ele que matou os 6 milhões, ele mandou o seu povo matar os arianos, matarem 6 milhões. Mas por que esses judeus sofreram essa anomia, essa exclusão social? Já foi dada por Karl Marx antes. Basicamente, já foi dito, já foi a explicação, porque eles estavam se enriquecendo. Hitler via neles uma potência que os próprios arianos ainda não tinham. Bom, eu achei... Você, como é seu nome? Jonathan. Não, a menina. Amanda. Achei interessantíssimo a história que você disse assim, como seria o mundo se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? Basicamente, como é a sua ideia de mundo? Primeiro você tem que analisar a sua própria concepção de mundo melhor para analisar uma ideia de mundo de outra pessoa. Mas achei interessantíssima essa sua pergunta. Também falar da Inquisição da Igreja Católica. Eu já vi outros debates, então eu sempre presenciei esse fato. Não importa quem matou mais, quem matou menos, como matou, como vai deixar de matar. Isso não vai amenizar, nem tanto na parte da defesa como na acusação, esse fato que o cara matou. O seguinte, também falando da parte dele, por que os judeus estavam lá no seu canto, porque ele quis fazer aquilo, não era só crueldade. Eu não vou tratar os judeus como barata ou como praga, por favor, só fazer uma pequena comparação. Você tem um barato em casa, você vai deixar ela viver lá sem que ela incomode, em algum momento ela vai voltar a lhe incomodar. Também o seguinte, a questão, falaram assim, eles só queriam os arianos, o seguinte, formando os países do eixo, tinha a Alemanha, Itália e Japão. Os japoneses não eram arianos. Então, por que Hitler quis se aliar com eles? Porque talvez essa ideia, como foi mostrado por Brahma, né? A ideia de arianos não seria a raça branca de olhos claros, fortes, mas sim uma raça formada por povos que seriam fortes e superiores às outras nações, que era a nação mais forte entre os asiáticos e japoneses, do mesmo jeito que os italianos e os alemães. Também, só perguntando aqui, para vocês, quem era a praga? Era Hitler ou eram os judeus? Tem um filme que eu achei bem interessante na hora que fala da questão da mídia, a defesa também. Tem um filme que é muito sátiro, que é a Diálogo com os Nazistas. Eu não recomendo ninguém assistir, porque o filme simplesmente não presta. Então, o seguinte, que os nazistas são para a Lua e tal, eles tinham outra visão do mundo após a Segunda Guerra Mundial, dizendo que Hitler era bom e tal, aquilo nunca tinha acontecido. Também outro filme que presta, e o livro melhor ainda, que é o Pijama Listrado. A força de uma nação ariana, uma força que oprime as outras. Tem um livro, um filme que é ótimo, Jogos Vorazes, que eu recomendo também. É a perspectiva mesma, uma capital que oprime os distritos. E assim, para vocês, só para vocês responderem depois, como seria um quarto Reich? Já tivemos o terceiro, que foi Hitler primeiro, Alexandre o Grande, segundo Napoleão e terceiro Hitler. Como seria um quarto? Se Jesus, que foi Jesus, não conseguiu agradar nem gregos e nem troianos, Hitler também não fez isso. O quarto, será que ele viria para fazer isso ou ele viria fazer a mesma coisa que outros três? E só para direcionar agora para a bancada, que só vai não tomar muito tempo. Só uma dúvida para vocês. Hitler, ele moldou a sociedade ou a sociedade que o moldou?
E o seguinte, quando uma praga entra em nossas casas, vocês querem expulsá-la ou querem ser expulsos por ela? É só isso, muito obrigada. Quando tocar aqui a 6 minutos, esse grupo pode descer, mas eu queria ficar com os 3 grupos que estão um pouco mais ativos nesse trabalho, tá bom? Os meninos e os meninos. Vai ser muito rápido. Felipe, pode ficar à vontade. Boa tarde. Não estou à vontade. Brincadeira. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu até agora acho que vai ser bem mais fácil ser mais breve, porque o colega aqui do lado dele já fez alguns dos apontamentos que eu também tenho observado também. Eu acho que, de forma geral, alguns deles são bem comuns, vão ser bem comuns a todos. Mas uma coisa assim, que se deve de novo ser colocada é que o que nós sabemos isso é incontestável. Todos somos produtos do meio onde estamos inseridos e da sociedade em que vivemos. É impossível você abrir a boca para dizer que o lugar onde você está e as pessoas com quem você vive não influenciam. Porque influenciam sim. E quando você se remete a essa questão da crueldade de Hitler, como preconceituoso ele era, não adianta você jogar para cima de uma única pessoa um conceito totalmente histórico que vinha de muito antes. Não estou falando da raça ariana, mas sim de vários outros conceitos, como por exemplo, a perseguição com os próprios negros, que de muito antes nós vimos isso. Nós vemos que na época da colonização do próprio Brasil, os negros eram proibidos de ser catequizados por não terem alma. Era uma subespécie. Assim como até hoje nos Estados Unidos, mesmo que enraizado e não mais demonstrado, porque hoje nós temos leis de proteção a isso, você vê que hoje ainda negros, gays, os próprios judeus, até a década de 70, quando ainda não era mais tão fiscalizada essa questão, o preconceito contra os judeus ainda era muito forte, tanto que os Estados Unidos ele sempre foi separado, havia os bairros de pobres, bairros de rico, bairro de negro, bairro de branco, e assim por diante. Então, você dizer que Hitler criou uma ideia onde judeus eram inferiores e que ele sozinho foi responsável por isso, não foi. Ele cresceu num ambiente onde ele era induzido a achar que os judeus não mereciam ser respeitados como gente e que eles estavam ali como apenas mais uma sobra da humanidade e lixo. Aí é onde entra também na parte da questão dos direitos, que a gente já viu que os direitos humanos, os primeiros conceitos já existiam, mas não fundamentados e a serem seguidos como hoje nós temos. Mas vemos também que, exatamente mediante essa ideia de que os judeus eram lixo e que não mereciam respeito, quando você tem a questão dos experimentos científicos e da evolução que foi causada por eles, uma coisa é verdade. Foram necessários e evoluíram. Foram bons para a evolução de alguma forma. O custo, realmente, o preço não justifica, mas se na época, você analisando que você tem 6 milhões de peças de lixo para serem usadas como experimento, você não vai abrir um amigo seu para testar. Então, assim, naquela hora, a ferramenta de trabalho que os nazistas tinham eram os judeus. De toda forma, isso não justifica. Não estou tentando justificar quem Hitler foi, certo? E adorei também quando vocês tocaram a banca de defesa, tocou no ponto da questão da manipulação da mídia, porque até hoje em dia isso é uma coisa muito enraizada e é verdade, nós já sabemos, agora mesmo foi desmascarado o sistema de espionagem dos Estados Unidos em vários países, no qual eles tentam até hoje renegar e tentam silenciar. Então, assim, nós somos muito manipulados constantemente. No sofá de casa assistindo uma novela, você está sendo bombardeado constantemente de ideias que alguém quer passar para você. O que você ouve os políticos dizendo na TV, seus pais em casa, você está constantemente sendo bombardeado em novas diretrizes e isso influencia sim. A última coisa que eu queria tocar é somente assim. O problema de Hitler com os judeus não era ódio. Talvez um pouco de revolta, ou de tentar se autoafirmar diante de uma sociedade onde ele tinha seus problemas, porque, assim, eu não vou negar, eu acho que Hitler era uma mente brilhante, certo? Ele era um cara extremamente inteligente. Tendo em mente que ele conseguiu convencer nações porque não foram obrigados, nós tivemos países enormes com poderio de arsenal de fogo maior do que o da Alemanha, dando apoio à Alemanha, e
se eles não concordassem, não teriam por que se aliar aos nazistas, eles não tinham essa capacidade toda, certo? Então assim, eles conseguiram a concordância de vários outros povos que tinham os mesmos ideais. E, claro, houve alguma coisa de algum problema mal resolvido e de ter toda essa questão, porque quando a Alemanha estava destruída diante o pós-guerra da Primeira Guerra, o que começou a ficar enraizado no coração dos alemães foi que aquele povo que é de fora, que não querendo, assim, como é que diz, diminuir a imagem dos judeus, mas tendo em vista, como o meu colega aqui citou do lado, um povo que veio de outro lugar invadindo e que começou sozinho a acumular as riquezas do país, vindo de fora, no caso a praga, que seriam os judeus, certo? Assim, você vê uma praga realmente tentando, enquanto o país se reconstrói, quem vai enriquecendo são os judeus e começa-se a criar aquela ideia de que a Primeira Guerra foi toda custeada, digamos assim, pelos judeus, e começa a ter toda essa grande revolta. Também, claro, tem coisas aí que, se você for pesquisar, tem uma matéria pela própria Mundo Estranho que trouxeram aqui, não foi a edição da Mundo Estranho. Eu tenho assinatura, por isso eu reconheci. Então, tipo, na própria Mundo Estranho houve uma reportagem uma vez que eram as 5 coisas que você não sabe sobre Hitler. E numa delas, eu dizia que a primeira paixão, que foi, e inclusive o primeiro fora que Hitler tomou na vida, foi de uma judia. Também não justifica nada, mas eu só queria dizer assim, eu realmente, dessa vez, os outros trabalhos que a gente foi, pra mim, eu não vou negar, eu achei assim, até realmente fácil tomar uma posição no lado, no final, mas aqui realmente está sendo bastante difícil, porque quando começou, eu disse, meu Deus, a acusação arrasou, mas depois a defesa também botou seus pontos, e realmente, assim, foi incrível, e eu gostaria de parabenizar a todos, e é só isso. E você junta ele com 10 minutos bons, é mais fácil os 10 minutos se tornarem ruins do que um ficar bom. E no caso de Hitler, eu posso afirmar que foi assim, ele tinha uma nação. E quando ele conseguiu governar ela, quando ele conseguiu fazer com que o povo ficasse ao seu lado, o que ele tinha para perder? Nada, porque ele tinha mais aliados do que inimigos no momento. Eu acho que o que aconteceu foi que ele conseguiu manipular muitas pessoas a ponto de que elas se virassem contra ele. Elas fizeram dele um deus, como isso era ensinado nas escolas. Crianças cresceram criando na mente que ele era um deus, que elas deveriam segui-lo independentemente da opinião dos outros. O que indica que ficaria muito ruim. Eu acho que seria péssimo, não teria condições de uma nação se virar contra ele. E foi justamente isso que aconteceu. Eu acho que o que ele fez não tem justificativa, mas que ele é um gênio, que ele foi um herói para certas pessoas e o demônio em si para outras, ele foi, ninguém pode negar. Mas que ele foi uma das mentes mais brilhantes existentes, isso é fato. Que teve pessoas que mataram mais que ele? Tiveram países que foram horríveis e fizeram praticamente o mesmo que ele fez, tiveram, mas a gente está aqui colocando em questão Hitler, não o mundo em si. Ele chamava os judeus de lixo. Eu acho que, como a gente vê, é o lixo que está acabando hoje com o nosso mundo. Eu acho que era isso que ele pensava dos judeus. Se eles eram lixos, eles tinham mais dominância do que ele no mundo. Só isso. Ok? Olha. O Carol acabou de falar também que houveram situações em que mataram-se mais gente do que Hitler e já tinham comentado aqui sobre a Inquisição da Igreja. Eu queria só comentar também que, além da própria Igreja depois ter destruído provas contra ela, nós temos que ver também que muito antes ainda, ao longo dos séculos, a Igreja veio matando por debaixo dos panos. A própria cruzada, as próprias cruzadas que tinham tecnicamente o objetivo de disseminar a cultura cristã e de conseguir riquezas para a Igreja, também foram uma grande forma de genocídio antes da Idade Média ainda, bem antes. Então assim, é só isso, porque senão alguém me mata ali atrás.